Bom dia, turma boa. Vocês estão bem? Vamos corrigir a atividade. Eu acho que vocês conseguiram ver, porque algumas turmas ficaram reclamando que, como eu coloquei três coisas, três informações em uma mensagem só, e foi a aula do dia 29, na aula do dia, acho que foi 13, se não me engano, e o exercício, algumas pessoas não conseguiram enxergar. Mas, se vocês não enxergaram, vamos fazer agora. A primeira questão tem essa figura aí, ó, o polo norte de um ímã aproxima de uma espiral circular. Então, aqui está o ímã, polo norte, polo sul do ímã. O fluxo, né, sai do polo norte, vai para o polo sul e atravessa por dentro do ímã e se aproxima por um espiral. Aí, considerando apenas as interações de caráter eletromagnético entre o ímã e o espiral, é correto afirmar que haverá, letra A, atração entre eles, e será gerada uma corrente induzida no sentido horário para um observador que esteja acima do plano espiral, ou errado na realidade. Não é uma atração, mas uma repulsão, porque segundo a lei de Lins, a carga indutida ela é oposta ao campo magnético. A carga induzida é oposta ao campo magnético. Então, não é uma atração, sim uma repulsão. A letra B fala assim, uma repulsão entre eles e será gerada uma corrente induzida no sentido horário. Vamos voltar aqui, ó. Horário seria essa aqui, ó. Aqui está no sentido horário. Mas, como gera uma repulsão, a carga seria, o sentido seria o oposto. Seria o anti-horário, ok? Então, o sentido é o sentido anti-horário. Então, a letra B não tá errada. A letra C fala atração, e segundo a lei de Lins, não é atração, é repulsão. A letra D, repulsão entre eles, e será gerada uma corrente induzida no sentido anti-horário, certíssimo, para um observador que esteja acima do plano da espiral. Então, a resposta certa é a letra D, até porque a letra E fala de atração e não pode ser atração, e sim repulsão. Ok? Vamos para a segunda questão. É, a principal aplicação da indução magnética ou eletromagnética é a sua utilização na obtenção de energia. Podem-se produzir pequenas forças eletromotrizes com um experimento bem simples. Considere uma espira quadrada com 0,4 metros, ou seja, 40 centímetros de lado, que está totalmente imersa em um campo magnético. É esse desenho aqui, ó. Veja que ela está totalmente imersa no campo magnético. Uniforme. A intensidade do campo magnético é 5. E perpendicular às linhas de indução. Essa espira gira até que ela fique paralela às linhas de campo. Aqui. Ok? Então, está falando aqui, ó. Perpendicular, essa aqui. Paralela, essa aqui. Aí, sabendo que a espira acima levou 0,2 segundos para ir da posição inicial para a final, a alternativa correta que representa o valor do módulo da força eletromotriz induzida na espira em volts é. Vamos calcular passo a passo, né? Lembrando que a fórmula é essa aí, né? Então, quando está paralela, ou seja, inicialmente, qual o fluxo? Para calcular o fluxo, eu vou olhar, o campo elétrico é 5, aí eu vou calcular a área. Como é um quadrado, a área vai ser lado ao quadrado. No caso é 0,4 o lado, então 0,4 vezes 0,4.
vezes o cosseno de zero, ok? Porque a espira ela está paralela a, ao, ao fluxo. Se ela está paralela ao fluxo, a linha normal, o ângulo entre a linha normal e o ângulo entre o fluxo é zero, ok? Então, por isso que eu vou calcular o cosseno de zero. Então, vai ficar 5, 0,4 vezes 0,4 dá 0,16 e o cosseno de zero é 1. Então, não precisa colocar qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, basta calcular 5 vezes 0,16 e dá 0,8. E isso é o fluxo inicial. E o fluxo final? O fluxo final vai ser igual a 5, que é o campo magnético. A área, que é 0,4, 0,4, ou seja, lado ao quadrado, vezes aqui é cosseno, viu? Esse N está errado. Cosseno de 90. Como no cosseno de 90 é zero, e zero multiplicado por qualquer número dá zero, então o fluxo final é zero. Então, fluxo inicial 0,8, fluxo final é zero. Então, qual vai ser o fluxo? A variação do fluxo, né? Vai ser 0,8 menos zero e dá 0,8. Bom, agora podemos calcular a força através dessa fórmula aí, né? Vai ser menos a variação do fluxo sobre o tempo, ou seja, menos 0,8 dividido por 0,2 e dá menos 4 volts. Beleza? Vamos que vamos. Marque a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. A lei de Lenz foi justamente aquela lei que eu falei logo no início, né? Que a gente falou sobre atração e retração. Atração e repulsão na primeira questão foi baseado na lei de Lenz, né? A lei de Lenz determina a relação entre a variação do fluxo magnético e a variação do tempo. Não, isso não tem nada a ver com a lei de Lenz. Essa lei é a lei de... Nós vamos ver ele hoje, Faraday, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com a lei de Lenz, né? Pela lei de Lenz, pode-se determinar a força eletromotriz induzida em um circuito? Também não. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que sempre gera um campo magnético no mesmo sentido do campo externo? Não. O campo magnético é no sentido oposto, que é justamente o que está falando ali a letra B. Tá? A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um campo espiral sempre gera um campo magnético oposto ao campo magnético variável que lhe deu origem. Ou seja, a resposta dessa é a letra D, nós usamos já isso na primeira questão, né? Quarta questão, penúltima. Estamos encerrando. Marque a alternativa correta a respeito da lei de... Não sei falar esse nome não, Faraday. Alguma coisa assim. A lei diz que a corrente elétrica induzida em uma espira... Bom dia, bom dia. Grande Matheus. Bem, não apareceu. Ah, apareceu agora. Grande Matheus. Matheus? E aí, professor? Beleza, amigo? Beleza. Hoje todo mundo esqueceu de mim. Só você que lembrou É mesmo? agora. É. Rapaz. É tanto que eu estava gravando aqui para deixar a hora, que tem algumas pessoas, né, que não podem assistir no horário. Aí pede para eu gravar e deixar lá no YouTube que depois elas assistem. Aí eu estava Uhum. gravando, sabe? Hoje ninguém vai poder, não. Aí É, eu e tô. aqui tá. A internet tá Ah, ruim demais. beleza. Então, assim, acompanhei, já estou na quarta, penúltima questão. Se você quiser, depois a gente volta e eu explico a você as questões, senão você assiste por lá, você que sabe. Eu assisto pelo YouTube.
Beleza, então. Então, vou voltar aqui para a quarta questão. Fala sobre a lei desse cara aí, ó. Só para falar esse nome, só apareceu aí, só para falar esse nome que eu não sei. Eu vou falar no português. Diz que tem uma regra em português que você não tem a obrigação de saber os outros idiomas. E quando tem um nome em outro idioma, você pode falar como se fala no português. Então é paridade. Aí ele diz o seguinte: a lei dele fala em relação à carga. A lei fala assim: a carga, a força eletromotriz é igual à variação do fluxo dividido pelo tempo. É o que diz a lei dele. É a formulazinha. Seria essa fórmula aí. Aqui é a lei de Faraday. Então vamos lá. A letra A fala assim: a lei diz que a corrente elétrica induzida em uma aspira sempre gera um campo magnético oposto. Isso aí é a lei de Lenz, não tem nada a ver com a lei dele. A letra B fala assim: ó, determina a corrente induzida em um circuito oposto a um campo magnético variável. Também não tem nada a ver. Letra C. O sinal negativo da lei de Faraday existe porque todo campo magnético variável gerado induz o surgimento de correntes elétricas que produzirão campos magnéticos de sentido opostos. Não, isso não tem nada a ver. Ele pegou coisas separadas e juntou para confundir o juízo. A resposta certa é a letra D, que fala assim: a lei de Faraday determina que a força eletromotriz é produzida da relação entre a variação do fluxo magnético pelo tempo, que é justamente essa lei aqui, ó, que eu mostrei a você antes. Então a resposta é a letra D. E a última questão é um cálculozinho, né? Porque física, se não tiver cálculo, não é física. Né? Realmente. Determine o valor da tensão elétrica induzida entre as extremidades de um fio condutor. Olha, o tamanho do fio é 60 centímetros, né, de comprimento e move com uma velocidade de 40 metros por segundo. Perpendicular, lembra o que quer dizer a palavra perpendicular? Oi? Não, a palavra perpendicular quer dizer 90 graus, não é isso? Ah, tô ligado. Então, perpendicular, ou seja, 90 graus às linhas de indução magnética de um campo de 12. Né? Então, vamos lá. Para eu calcular isso aí, eu vou ter que usar essa fórmula aqui. Ó. Força é igual ao campo elétrico vezes o comprimento vezes a velocidade. A velocidade tem que estar em metros por segundo, né? Que é o que está acontecendo aqui. Ó. Já está em metros por segundo. Então, não precisa transformar nada. É só multiplicar. O campo elétrico o Uhum. campo magnético é 12. O comprimento tem que estar em metros. Então, 60 centímetros é 0,6 metros. E a velocidade é 40. É só multiplicar. Quando multiplica 12 vezes 0,6 vezes 40, você encontra 288 volts. Só isso. A aula de Tô hoje. ligado. Aham. Beleza. Então, o restante você pega lá no YouTube. Pego, de boa. Então, valeu, Matheus. Obrigado, viu, por Valeu, é lembrar. nóis.